tarde, galera. A paz de Jesus, o amor de Maria e hoje, especialmente, o fogo de Pentecostes esteja com cada um de vocês. Hoje a nossa igreja celebra o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com Maria, 50 dias após a Páscoa do Senhor, concluindo então o tempo pascal. E para entender um pouquinho mais do que aconteceu nesse dia dessa celebração tão importante para a nossa igreja, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai falar assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? Palavra do Senhor, graças a Deus. E nessa celebração, nós católicos, carismáticos, somos convidados e enviados a proclamar a presença do Espírito Santo vivo no meio de nós. E também pedir a sua efusão, a sua presença e o seu derramamento sobre cada um de nós, assim como foi derramado lá na reunião dos discípulos com Maria no cenáculo. Por isso, nós preparamos um vídeo com um terço, que é o terço do Espírito Santo, para rezar com cada um de vocês, pedindo também a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, e sobre todas as pessoas que precisam da sua presença. Então, assiste esse vídeo até o final e reza com a gente. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Honremos o Espírito Santo, adorando o amor substancial que procede do Pai e do Filho, unindo-nos numa caridade infinita e eterna. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando na Conceição Imaculada de Maria, santificando-a desde o primeiro instante com a plenitude da graça. Vinde, Espírito Santo,
enchei corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem e nos alegre sempre com as suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na encarnação do Verbo de Deus, feito homem no seio imaculado de Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem e nos alegre sempre com suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Quarto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o no mistério do Pentecostes, em que ele fez nascer a Santa Igreja Católica.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem e nos alegre sempre com as suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Quinto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na sua presença atuante e permanente na alma de todos os que vivem em estado de graça e assistindo à Igreja até o fim do mundo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que mesmo o Espírito nos dê o gosto e o amor do bem e nos alegre sempre com as suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Espírito